Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra. Hoje, em consonância com Anoitecendo com a Palavra, onde estaríamos lendo o capítulo 37 do Êxodo, nós vamos então antecipar aqui, trazendo alguns destaques e comentários a respeito desse capítulo que você vai ler em casa hoje. Talvez mais de uma vez, tentando melhor entender o conteúdo. Alguns destaques desse capítulo 37. Lá no versículo 1 começa dizendo: também fez Bezalel. Bezalel. Esse é um capítulo que registra a instrução, conforme Êxodo 25, Êxodo 30, onde nós temos referência a isso que seria feito, está sendo colocado em prática. Então, Bezalel, ele encarregou outros a fazer a maior parte da obra, mas reservou para si a construção da arca. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. A construção da arca, dos querubins e do propiciatório. Sem dúvida ele fez assim porque a arca era a mobília mais importante do santuário, como o lugar da presença divina. Esse era o simbolismo da arca do concerto, da arca da aliança. Então, a arca, como já disse, é esse lugar no qual Deus se encontra com o homem. Uma sombra do encontro mais completo efetuado pela encarnação e paixão de Jesus Cristo, junto com o propiciatório, ou seja, a tampa da arca, era o único móvel no Santo dos Santos. Só havia a arca. Os demais móveis podem ser vistos pelos sacerdotes todos, no decurso normal dos seus deveres. Mas a arca da aliança, só o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava naquele lugar, poderia contemplá-la, poderia estar em contato com ela. A arca também é chamada de testemunho, ou, como já disse, a arca da aliança. Ela foi construída para conter os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Ela simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. Os 2 anjos chamados cherub é o singular, cherubim é o plural. Eles foram colocados na parte superior. A arca era o objeto mais sagrado, como já dissemos, e foi colocado no lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, lá no tabernáculo. Somente uma vez por ano, também já disse, quero repetir, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para aspergir sangue no topo da arca, também denominado propiciatório, para expiar os pecados de toda a nação. Versículo 6 dá uma referência, portanto, a Cristo, que é o propiciatório de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, 25, se você puder ler depois também, você vai encontrar uma palavra de Paulo a respeito. A habitação da plenitude da divindade. Também Paulo, outra vez, Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai falar a respeito disso. E só por intermédio dele, de Cristo, o homem pode se aproximar da glória divina sem ser condenado. Lá diz em João 3,36. Por isso é que só no propiciatório pode existir uma representação da glória de Deus na forma de 2 querubins esculpidos, que antes serviam para guardar o caminho da árvore da vida, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 4. Mas que no Santo dos Santos guardam a santidade de Deus. Temos outros móveis, como por exemplo a mesa. A mesa era para expor os 12 pães que representavam o cuidado de Deus em providenciar alimento natural e espiritual para cada membro do seu povo. Os 12 pães representam as 12 tribos de Israel. E temos o candelabro. Lembra-nos de Cristo, a luz do mundo. João capítulo 1, 4, João 3, 19, João 8, 12, falam a respeito de Cristo, a luz do mundo.
E tem no versículo 23 uma referência às espivitadeiras. É possível que na sua versão tenha outro nome, mas as espivitadeiras é um instrumento para renovar o pavio das lâmpadas, que nós hoje não conhecemos mais, não temos mais, a não ser os mais antigos, ainda lembram de lâmpadas na medida do pavio que era aceso e na base de, usando querosene ou qualquer óleo, então havia ali uma produção de luz para iluminar o ambiente. Naquele tempo não havia eletricidade, então eles usavam lâmpadas próprias para iluminar o ambiente. E essa espivitadeira era para renovar, cortar um pouquinho e fazer com que a luz se tornasse mais intensa. Então as lâmpadas precisavam desse cuidado, especialmente na renovação desses pavios. Bom, é uma referência também no nosso caso hoje aos crentes e às igrejas que eles compõem, precisam de uma atenção não menos cuidadosa do que a luz do tempo da Arca da Aliança ou do tabernáculo. A luz de Cristo deve continuar brilhando nesse mundo de trevas e nós somos a luz do mundo, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então a rejeição dessa disciplina que Cristo nos impõe é seríssima. E se quisermos ler João 15, versículo 6, nós vamos ver. Quando ele fala da videira. Vara na videira que não dá fruto é cortada. É sério. Versículo 29 fala do incenso aromático. Está lá também no capítulo 30 de Êxodo, versículo 34, a respeito disso aí. Para a composição do incenso era usado exclusivamente uma mistura para a adoração. O incenso era uma oferta de grande valor dos tempos do Antigo Testamento e nada fácil de ser encontrado na terra de Canaã. E outra, era também quase exclusivamente uma oferta em reconhecimento à divindade. Aí nós vamos a Malaquias 1:11 e Êxodo 30:37, nós vamos referenciar isso aí também. Somente os sacerdotes, somente a eles foi permitido oferecer incenso. As instruções sobre o uso são relatadas em Levítico capítulo 16, versículos 12 e 13. Na Bíblia, o incenso simboliza a oração. Lá no livro de Salmos, Salmo 141, versículo 2, nos é dito a respeito disso. Também Apocalipse capítulo 8, 3 e 4. É de se notar que o incenso foi incluído nas ofertas trazidas a Jesus quando ele nasceu, o que significa um possível reconhecimento da divindade da criança ali recém-nascida em Belém da Judéia. Bom, permita-me repetir aqui o que eu disse no início sobre Bezalel. Bezalel encarregou outros a fazer a maior parte da obra e reservou para si a construção da arca dos querubins e do propiciatório. Sem dúvida, ele fez isso porque a arca era a mobília mais importante do santuário, como lugar da presença de Deus. Vamos para a nova aliança. Na nova aliança, nós somos presença de Deus, ou Deus está presente em nós na pessoa do Espírito Santo. Então, o que tinha de importância na arca, lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, tem a ver conosco hoje. Porque Deus, que ali era contactado de ano em ano, de uma forma especial, claro, de uma forma especial, havia outras formas, mas esse Deus hoje é contactado, pode ser contactado a cada instante, porque Deus está em nós. Então nós precisamos ter esse cuidado conosco mesmo, que nós somos templo do Espírito Santo, que representa a presença de Deus em nossa vida. O perfeito está em nós. E nós sermos mais ou menos perfeitos, quanto mais ou menos chance de ocupar a nossa vida nós demos a Deus. Que Deus abençoe e que dê uma leitura proveitosa do capítulo 37 do livro de Êxodo. Amém e amém. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo significativo capítulo que está diante de nós. Que possamos extrair lições preciosas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.